Ah, tem mais uma pessoa. Tem mais várias pessoas. Tá bom. Então, sejam todos bem-vindos, sétima aula de foliações, e hoje eu pretendo introduzir o conceito de holonomia, tá? Faço a construção da holonomia e mostrar que de fato ela está bem definida, pelo menos dar a ideia, né, de por que faz sentido a definição de holonomia, independente das escolhas que a gente vai fazer. Então, a ideia de holonomia é o mapa de primeiro retorno, né? Sempre vocês tenham em mente isso, né? Vocês pensam numa folha. Isso aqui estou desenhando assim, mas isso pode ser um touro, pode ser uma esfera de qualquer dimensão, tá? Uma folha de uma foliação, e o que você faz é você constrói uma seção transversal e você acompanha folhas bem próximas, tá? Você vê que você pode fazer isso ao longo de toda a folha e você vê onde que essa folha próxima retorna na tua seção transversal. Então a ideia de holonomia é essa, né? Isso aqui é x, isso aqui é h de x. E a holonomia vai determinar o comportamento da foliação, de fato, numa vizinhança de cada folha. Tá? Então, está um pouco relacionado com a pergunta do Giovanni da aula passada, se você pode ter comportamentos distintos, né? E a resposta é justamente que o comportamento é dado pelas holonomias, pelos mapas de holonomia, que eu vou explicar hoje, e eu acho que isso vai ajudar a responder essa pergunta. Então, vamos começar com uma foliação de dimensão n, numa variedade, de dimensão m. Ele vai ser uma folha, e esse vai ser a codimensão da folha, tá? Então, a ideia é a seguinte, né? Eu tenho aqui a folha F, ou L, né? Eu tenho dois pontos, P0 e P1, que são ligados por um caminho dentro da folha, e eu vou querer ver o que acontece nas transversais, né? Então, a minha ideia é você cobrir esse caminho por vizinhanças folheadas, então você teria placas aqui, né? Numa vizinhança, até você chegar na outra transversal, um pouco como no teorema de uniformidade transversal, né? E então você, para cada ponto da transversal, você vai seguir as placas, né? As placas estão sobre o caminho, seria se você quiser imaginar, seria uma coisa assim, né? Você vai cobrir o caminho, né? Tal que cada pedaço que cobre o caminho está contido numa placa que faz parte da tua folha, tá? Mas essa vizinhança é folheada por placas, né? Cada uma das vizinhanças. Então você começa com a placa que contém o ponto X e você termina, né, acompanhando as placas, você termina num ponto da outra transversal, e isso vai determinar o mapa de holonomia. Esse desenho aqui é uma folha em dimensão 2, tá? Ele pode ser um pouco complicado de desenhar, então o que eu vou fazer é fazer o desenho em dimensão 1, tá bom? Mas antes, eu quero fazer um outro desenho em dimensão 2 da folha, para ver o que eu espero, né, que aconteça. Então, essa ideia, esse desenho da esquerda é a ideia geral. Você pode ir de uma transversal a outra ao longo de caminhos. A ideia particular que a gente vai aplicar, né, eu tenho a folha, eu vou pegar um caminho fechado, então a transversal sigma 0 e sigma 1 vão ser a mesma no caso particular que eu vou trabalhar. Eu vou fazer primeiro a construção geral, mas de fato depois eu vou querer uma construção particular, tá?
E o que vai acontecer é que eu vou ter um caminho de placas, né? Se eu começo com um ponto aqui, eu vou acompanhar, né, sobre o caminho, e em algum momento, a minha folha, provavelmente, ela vai voltar e vai bater, atravessar no outro ponto. Tá? Ela vai dar voltas, será? Ela vai, e uma hora ele bate de novo, e isso vai ser o mapa de holonomia. Tá? Não tem que ser necessariamente o mesmo ponto. Ele pode ser o mesmo ponto, mas em geral não é. Tá? Quase nunca é. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer isso em dimensão 2, então, eu vou pegar a folha em dimensão 1, vou supor que minha folha é dimensão 1, mas de fato imagina sempre que essa folha tem uma dimensão qualquer. Eu vou pegar 2 pontos na folha, P0, P1, e eu vou pegar um caminho que liga um ponto com o outro, tá? Então eu vou tomar gama, caminho 0, 1, caminho real, né? Na folha. Pode ser um caminho contínuo, mas de fato você pode pôr a classe de diferenciabilidade da própria foliação, tá? Tal que gama de 0 é P0, gama de 1 é P1. Então, o caminho que liga os dois pontos, tá? Ele estaria aqui dentro. Deixa eu fazer aqui o caminho. Seria esse. Tá bom? E o que eu vou fazer é cobrir o caminho, tá? Por vizinha... Ah, desculpa, eu vou pegar uma transversal, né? Aqui. Sigma 0. E uma transversal aqui. Sigma 1. Tá bom? E eu vou cobrir o caminho por vizinhanças folhadas, né? Posso fazer isso por uma quantidade finita de vizinhanças folhadas, tá? Então, essa cobertura vai ser uma cobertura da foliação. Então, são vizinhanças folhadas. Então, vou pegar o J na cobertura. Esse aqui seria o 0, né? Esse aqui seria o 1, K, tá? Tal que é. Eu vou pedir sempre, para poder fazer essa construção de um aberto para o outro, né? Eu vou pedir sempre que, quando a interseção seja não vazia, a união esteja numa carta folhada, né? Então, eu vou pedir o interseção J não vazio. Posso diminuir a minha cobertura, né? Então, eu vou querer que o I união J esteja contido no domínio de uma carta folhada. V, domínio folhado. Essa é a primeira condição que eu vou pedir. E a segunda condição que eu vou pedir é que eu vou particionar o caminho, tá? Tal que cada pedaço do caminho esteja numa única carta folhada. Então, eu vou pegar pontos aqui. Deixa eu aproximar. Por exemplo, eu vou pegar um ponto aqui. Vai ser P1. Pegar um ponto aqui. Ah, o último eu não disse, eu não fiz, né? Mas. Desculpa, não vou chamar de P1 porque já tem um P1 ali. Esse aqui vai ser. Bom, esse P0 aqui eu já sei que gama de T0. Gama de 0, desculpa. Esse aqui vai ser gama de T1 e assim até chegar no gama de TK. Então, vou particionar meu caminho, né? Tomar uma partição, né? T0 vai ser 0, menor que T1, menor que TK, que vai ser 1. E vou pedir que gama de TK menos 1 TK esteja contido em, ou de TK, TK mais 1, bom, será o K menos 1. Tá bom? Esteja contido num aberto desses.
tá bom? Então, o que a gente vai fazer é, em cada um desses, entre cada intervalo, entre cada pequeno subintervalo do caminho, eu vou desenhar uma transversal, tá? E eu vou seguir as placas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, eu começo, esse é o primeiro ponto do meu caminho, esse aqui é o segundo, então eu vou traçar uma transversal aqui, a foliação, vou chamar de sigma ou de D, vou chamar de DT1, que seria a transversal que passa por T1, esse sigma 0 seria D de T0, D de 0, né? E assim, né? Eu faço isso até chegar na última transversal, que é essa, D de TK. Tá bom? E entre uma transversal e outra, eu vou poder ter um mapa que vai ser justamente, eu pego um ponto, eu vejo qual a placa que passa por esse ponto, e eu vejo onde essa placa bate na outra transversal. Tá bom? É claro que eu não vou poder fazer isso em toda a transversal, eu preciso provavelmente diminuir, né? Porque, por exemplo, aqui teria pontos onde eu não chegaria nessa interseção aqui, né? Em princípio, a transversal aqui, desde T1, eu desenhei saindo da interseção, mas, de fato, eu quero que as transversais estejam contidas na outra vizinhança para poder continuar a construção, né? De fato, eu quero que desde T1 só esteja dentro aqui de 1 para poder fazer a próxima construção, poder ir pelas placas contidas em 1 na outra transversal, tá bom? Então, deixa eu ver. Tem aqui um desenho mais decente. Ah, não tem. Então, eu tenho os abertos, tenho os pontos, né, da partição, e eu vou ter também as transversais, né? Eu vou ter a transversal D de 0, que vai ser o sigma 0, que é a primeira transversal, com ela eu não preciso me preocupar, e eu tenho D de TI, o D de T1, será? Transversal, seção transversal, né? Seção transversal, transversal, passando por gama de T1, contida em 1, 0, interseção 1. Tá? E assim eu continuo, né? D de T2, eu continuo até D de TK-1, que vai ser seção transversal contida em U K-1, interseção UK. É isso. Uma anotação talvez não esteja muito boa. E finalmente a última transversal que eu quero seria D de TK. TK é igual a 1, né? Isso aqui vai ser o sigma. Tá bom? Acho que a anotação pode não estar muito boa, né? Porque tem os índices, mas tem que fazer um índice a mais, né? Tudo bem. Acho que daí, claro, né? Você cobriu o seu caminho por cartas folheadas, você particionou para que cada pedaço esteja, cada pedaço, cada ponto da partição no caminho esteja na interseção de duas cartas folheadas, e por esse ponto você traçou uma transversal, tá bom? Para poder definir o mapa de transição através das placas, tá bom? Eu só fiz aqui o D de T1, né? Aqui eu teria que desenhar o anterior, a carta anterior e pegar um ponto de interseção, mas o desenho vai ficar muito mais carregado, então eu vou deixar assim, tá bom? E o que a gente pode fazer, então, é claro que entre sigma 0 e D de T1, ou seja, entre D de T0, entre D de 0 e D de T1, eu posso ir seguindo as placas dentro de um 0. Ali não tem problema, porque eu estou contido uma única carta, ali as placas estão bem determinadas e não tem nenhum problema para ir de um aberto ao outro. O problema que eu tenho, o detalhe que eu tenho que cuidar, né, é ir de D de T1
para o próximo, né? Porque o próximo já está numa outra carta folhada. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o 1, tenho aqui a folha, tenho aqui D de T1, tenho aqui a outra carta, vou dizer assim, o 2, e aqui tenho uma transversal D de T2, aqui. Tá bom? Então, eu vou definir um mapa que vai de D de T1 a D de T2, tá bom? Mas não necessariamente vai estar definido em todo o D de T1, porque, como eu disse, essa transversal, talvez ela tenha que ser menor, né? Porque ela vai depender do 2. O 2 aqui no meu desenho, ele é muito grande, mas ele poderia ser um abertinho assim, né? Por exemplo. E aí o D de T2 teria que ser um pouquinho menor. Mas certamente eu posso diminuir as minhas transversais para poder definir um mapa, né? Então, eu vou dizer assim, diminuindo se for necessário, diminuindo os discos, né, transversais, as seções transversais. Se necessário. Esse problema fica resolvido se a gente falar de germe, mas como eu não falei ainda, eu vou falar em diminuição de domínio, tá? O aberto D de TI, D de T1, temos um mapa F1 que vai de D de T1 a D de T2, que faz o seguinte, né? Eu pego um ponto P nessa transversal, pego um ponto P, eu vejo a placa do aberto 1,1, que passa por P, e vejo onde ela corta a outra transversal, né? Então, P é enviado no ponto F1 de P, que é a interseção da placa alfa 1, que é a placa do aberto 1, é alfa 1 de P, a placa do aberto 1, que passa por P, interseção D de T2. Interseção D de T2. Tá bom? Eu posso diminuir o aberto D de T1, eu posso diminuir a transversal para que essa placa corte em um único ponto, tá? Para todo o ponto de D de T1. Isso, claramente, se eu diminuir as vizinhanças suficientemente pequenas, isso vai dar um difeomorfismo, né? Porque eu posso voltar pela mesma placa, né? Eu começo com um ponto aqui. Se eu começar com um ponto aqui, em D de T2, eu posso voltar pela mesma placa e bater no ponto, na seção D de T1. Tá bom? Então, eu continuo esse processo. Cada vez que eu continuo, provavelmente eu preciso diminuir um pouquinho mais o aberto, né? Porque agora, para passar de U2 para o 3, eu não vou poder tomar todos os pontos da seção D de T2. Talvez eu precise diminuir, né? Porque eu não sei o tamanho de U3. Né? Eu posso, a cada passo, diminuir um pouquinho o meu aberto, mas o número de passos ser um número finito, né? Porque o meu caminho compacto eu consigo cobrir com uma quantidade finita de abertos. Então, eu consigo uma vizinhança bem pequena, tal que eu posso fazer todas essas continuações, né, por placas, desde a primeira sessão até a última. Tá? Então, eu tenho o mapa. É claro que antes de o 1 tem o 0, né? Tinha aqui o aberto o 0, sei lá, assim. Que é o aberto que contém meu primeiro ponto.
tinha aqui o primeiro ponto, né? O primeiro ponto estava aqui eu tinha minha primeira seção transversal, sigma zero. Aqui tem um mapa também, que seria o F0, né? O F0 seria um mapa que vai de sigma zero diminuindo, talvez, né? De fato, aqui no meu desenho, por exemplo, eu tenho que diminuir para ir em D de T1. Né? Que é, pega um ponto e acompanha pela placa, né? Pega um ponto aqui, olha a placa em U0, que passa por esse ponto e veja onde essa placa bate a transversal D de T1. Tá? Diminuindo de novo. Talvez seja necessário diminuir o aberto. Mas, diminuindo uma quantidade finita de vezes, então eu vou ter um mapa, tá bom? Que seria a composição de todas essas aplicações de translação, né? O F gama seria, então, primeiro eu aplico o F0, depois eu aplico o F1. Aqui estou fazendo a bússola de notação, porque a cada vez eu diminuo o aberto e eu continuo chamando de F aquele mapa. Né? Então, isso aqui iria de um, não de sigma zero, né, de um aberto contido em sigma zero a um aberto contido em sigma 1. Né? E eu sou um diffeomorfismo porque em cada passo você podia ir, mas podia voltar também. Então, toda a composição tem essa mesma propriedade, diffeomorfismo de classe CR, diffeomorfismo, tá? Definido numa vizinhança do ponto, né? Definindo numa vizinhança do ponto P0. Tá bom? Que está na primeira tranversal. Que é sigma zero, né? Tá bom? E esse mapa é chamado mapa de holonomia, uma aplicação de holonomia associado ao caminho gama. Tá bom? Então, essa aqui, vamos dar o nome de aplicação de holonomia. Holonomia de gama. Tá bom? Então, a aplicação de holonomia é você seguir por placas de uma transversal a outra, por placas, não qualquer tipo de placas, né? Você vai seguir placas que estejam em vizinhanças que cobrem o caminho, tá bom? Por exemplo, se você pensar no desenho, no primeiro desenho, se eu tenho esse caminho aqui, né, eu não vou pegar, eu não posso pegar placas assim, por exemplo. Sobre esses abertos, né, aqui assim. Eu pego placas tal que a interseção com a folha seja uma cobertura na folha do caminho. Isso sempre é possível, né? Porque, por definição, se os dois pontos estão na mesma folha, eu posso ir, né, posso cobrir o caminho por placas. Tá? Isso sempre é possível, mas as placas não são. Isso não dá para ver claro no desenho bidimensional, né? Aqui, nesse desenho aqui. Parece que eu posso cobrir de qualquer forma e eu chego de um ponto a outro, mas de fato você tem que tomar cuidado de estar cobrindo sobre o caminho. Tá bom? Então, essa seria a aplicação de holonomia. Professor, Sim. uma pergunta. Nas condições que você coloca, acho que é a segunda que UI, interseção UJ estão contidos num domínio foliado, numa carta foliada. Isso para que serve? Em que momento você usa isso? É uma boa pergunta. Vocês têm que imaginar qual é a pior situação que pode acontecer. Né? Lembra que em princípio, esses abertos, essas cartas folheadas, elas simplesmente são difeomorfas a produto de discos, né? Mas
você pode, em princípio, se você não pedir essa condição, você pode ter situações onde a folha. Você tem que imaginar situações ruins onde a tua construção pode não funcionar, né? Por exemplo, ter uma carta folheada assim e a outra que seja assim. Você poderia ter uma situação dessas, por exemplo. Né? Você tem aqui uma folheação e aí você não teria essa construção da transversal, né? Você não poderia garantir, por exemplo, que essa placa aqui dentro do primeiro aberto ela vai e bate numa transversal no segundo aberto. Você não poderia fazer essa mesma construção. No desenho que eu faço, parece que sim, porque eu estou desenhando retângulos. Mas você tem que tomar cuidado. Tem que imaginar situações ruins, tá? É um bom exercício isso. A folha poderia, de fato, poderia acontecer também que a seção transversal é uma seção transversal, se você imaginar essa carta folhada, né? Mas na hora que você imagina a outra carta folhada, essa seção pode entortar tanto que você não vai ter essa propriedade de intersetar cada placa em um único ponto, né? Se você tem uma carta folhada assim, e a seção aqui é transversal assim, quando você olha na outra carta folhada, essa seção pode virar uma coisa complicada em relação às outras placas. Entendeu? Quando você tem tudo contido numa carta folhada, isso não acontece. Porque a união contida na carta folhada garante que tudo se comporta como um produto. Então você não tem esse tipo de problemas. Tá? Tá, entendi. Muito bem. Então, como vocês devem ter percebido, aqui a gente não definiu um mapa em toda a transversal, mas a gente definiu um mapa numa vizinhança do ponto da folha, né? Numa vizinhança dentro da transversal, tá bom? Mas eu não posso ficar muito longe da folha. Então, é isso que a gente chama de germe, né? Eu vou definir daqui a pouquinho o germe, tá? Mas a ideia aqui é que a ideia desse lema é mostrar que esse mapa não depende das escolhas feitas, certo? Ele não depende das escolhas feitas. Quais foram as escolhas? As escolhas foram a cobertura do caminho e as seções, basicamente, né? As seções transversais, claro, tem a partição também, mas isso não vai ser um grande problema, né? Desde que você particione mantendo a partição nas interseções, isso também a gente pode ver facilmente que não dependerá dessa partição. Mas tem três escolhas aqui: cobertura, seções, e tem uma escolha extra que foi partição, né? Mas esse aqui não é muito grave, como eu disse, de fato nenhuma das outras é. E quando eu digo germe, independe da cadeia subordinada. Ah, sim, uma coisa que eu não falei é que essa cobertura vai ser chamada de cadeia subordinada ao caminho. Tá? Cadê a cobertura? Essa cobertura aqui. Essa cobertura a gente vai, quando tem essas propriedades, a gente vai dizer que é uma cadeia subordinada ao caminho. Tá? Então, o lema diz que o germe não depende. O que significa isso? O que significa que o germe não dependa? Significa que se você fizer outras escolhas, você vai obter outro mapa, tá? E existem abertos ao redor do ponto P, nessa transversal, tá?
onde os dois mapas coincidem. Tá bom? Então, ou seja, se você diminuir muito, o mapa vai ser o mesmo, sempre, independente das escolhas que você faça. Tá bom? Então, vamos dar a ideia desse lema. A gente prova o lema em várias etapas. Primeiro, eu vou mostrar que não depende da... Eu vou manter a cobertura e vou trocar as transversais, tá? As seções. Então, tenho aqui minha folha. Tem uma cobertura. E vou pegar vários tipos de transversal. Eu pego essa. Vou dar nome D1, DI, D1, DI mais 1. E vou pegar outra transversal, passando pelo mesmo ponto. Isso aqui eu vou chamar de BI. Isso aqui de BI mais 1. Tá bom? E o ponto é que, como as duas transversais estão na interseção, eu tenho um mapa, um difeomorfismo, diminuindo as transversais se for necessário, de uma transversal a outra, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um mapa que leva um ponto de uma transversal na outra, seguindo as placas, né? E esse mapa vai e volta, tá bom? Na outra interseção também. Posso ir de uma transversal na outra. Então, o que eu tenho é o seguinte, né? Eu tenho o mapa de DI mais 1. Esse mapa eu acho que eu chamei de FI, ou FI mais 1, não sei. Eu tenho um mapa daqui a BI, que eu vou chamar de beta I, que é um difeomorfismo, né? Se diminuir os abertos. Isso aqui é um difeomorfismo. Tem um mapa aqui a BI mais 1. E aqui eu tenho um mapa de holonomia em relação a outra transversal. Então eu vou chamar de FI chapéu. FI chapéu. Tá bom? Então eu tenho esse diagrama comutativo, né? E então, se eu pegar a holonomia fosse aqui, se eu pegar a holonomia em relação às transversais DI, que é aquele que eu chamei F gama, isso aí era FK, F1, só que pela comutatividade do diagrama, eu escrevo F1 como beta 1 composto F... Como é que é? Isso. Beta 1 composto F1 de chapéu, composto beta 2 a menos 1. Isso, né? Até chegar no primeiro. Tá bom? Cada um desses mapas eu escrevo como essa composição. E aqui vai ter cancelamento, né? Vai ter esse cancelamento, esse aqui cancela com o outro e tal. Só vai sobrar, então, aqui o FK chapéu. Aqui vai ter o beta, o último, né? Acho que beta K. Vou ter o F1 chapéu. Que aqui vou ter o beta 1, né? O beta 0, talvez, né? Sei lá, estou trocando a anotação. Acho que o primeiro era F0, né? O primeiro era F0, não é isso? F0. Então aqui é F0, beta 0, beta 1. Aqui é F0.
Só que o beta zero, ele lembra que ele vai de uma transversal na outra. Só que a primeira transversal está fixa e a última também, que é o sigma, né? Aqueles sigmas com os quais a gente começa. Então essas aqui são identidade, né? No primeiro e no último ponto não tem escolha de transversal. No primeiro e último ponto a gente começa já com transversal. Então isso aqui é identidade, isso aqui dá a holonomia com relação a outro conjunto de transversais. Tá bom? Então isso prova que não depende das transversais intermediárias, né, que foram aquelas que a gente escolheu, tá bom? Para mostrar que não depende da cobertura, primeiro você mostra, isso eu vou deixar como exercício completar a prova, mas eu vou dizer como que é. Para você mostrar que não depende da cobertura, primeiro você mostra que se você tem duas coberturas no caminho e uma está contida na outra, cada aberto de uma cobertura está contido no aberto da outra cobertura, então o mapa vai resultar sendo o mesmo. Mas isso é claro, porque se uma cobertura está dentro da outra, as placas vão ter que cortar no mesmo ponto, porque as placas são as mesmas, né? As placas são as mesmas, então o mapa tem que coincidir, tá? Então quando você tem duas coberturas distintas, você refina em uma cobertura contida nas duas, né? Você pega duas coberturas distintas, mas você sabe que as duas coberturas são coberturas que contêm o caminho, então você pode... Tem uma parte do caminho que sempre vai ter que estar nas duas coberturas, então você pode... Não refina, você pega uma cobertura menor que seja contida nas duas, e aí você faz transitividade, né? O mapa não depende de uma cobertura, não muda se você troca da cobertura 1 na cobertura menor contida nas duas, e o mapa não muda se você troca da cobertura 2 na cobertura menor. Então o mapa não pode mudar da cobertura 1 para a cobertura 2. Bom? E a partição é a mesma coisa, né? Se eu em vez de pegar aqui as transversais passando pelo mesmo ponto, eu pegava duas transversais por pontos distintos, a mesma ideia funcionava, né? Eu ia ter um difeomorfismo de uma transversal na outra, né? O que eu peguei as duas passando pelo mesmo ponto, mas eu poderia ter pego a outra passando assim, por um ponto distinto. E eu ia ter um mapa de uma na outra, né? De fato, eu não sei que as duas passam pelo mesmo ponto. Então, se você trocar a partição, você vê que também não muda a aplicação de holonomia. Tá bom? Vou fazer uma pequena pausa aqui. E a gente continua. Daqui a 10 minutinhos. Deixa eu parar a gravação.